Muito boa tarde a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo a cada um. Aonde esse som chega, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, não em nome de alguma denominação, não em nome de alguma religião. Jesus não tem partidos, por isso Jesus não tem denominações. É a mesma coisa que política, religião, ela tem os seus partidos, a sua divisão, mas a igreja de Cristo, ela é uma só. Você sabia que existe só uma igreja? A igreja dos homens são várias, tem vários nomes, está em vários lugares, mas a igreja de Cristo é uma só. Aqueles que estão ligados em Cristo fazem parte dessa verdadeira igreja. Ou seja, não é uma instituição, não é a religião, mas é a igreja, o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Então estamos aqui como igreja, em nome de Jesus Cristo. Quero compartilhar algo que está escrito na palavra de Deus, começando aqui em Apocalipse 14, a ceifa e a vindima. Está escrito assim na palavra de Deus: e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega, já é vinda a hora de cegar, porque já a seara está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Quando Jesus Cristo vier, Ele vai passar a foice. Aqui a Bíblia fala que Ele vai colher os frutos. Você para pensar, aquele que está nas nuvens no céu é o Filho do Homem, é Jesus Cristo. Isso porque quando Jesus vier, na sua segunda e na sua última volta, Ele virá nas nuvens no céu. Isso porque já na sua primeira vinda, Ele foi rejeitado. Na sua primeira vinda, Cristo foi desprezado pelos políticos, religiosos, que levaram Ele à cruz e que o escarneceram dele. Jesus Cristo agora vai vir nas nuvens no céu, com poder e com grande glória, junto dos seus santos anjos, e vai ser o dia da colheita, o dia da ceifa, a última colheita. Essa vai ser a colheita final, quando Cristo vier. Jesus está com uma foice em tuas mãos. Aqui o anjo, ele diz: lança a tua foice, a cega, e já vinda a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Quando Cristo vier, Ele vai procurar frutos em cada um. Que tipo de frutos você tem produzido diante de Cristo? Diante de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento. Quais caminhos você tem assim trilhado diante do nosso Senhor Jesus Cristo? Pois o dia da ceifa, Ele vai vir. Como fala João no capítulo 3 de Mateus, ou melhor, como está escrito em Mateus capítulo 3, pois o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produzir bom fruto será cortada pela raiz. Uma árvore cortada pela raiz, ela não resta mais esperança. Por isso, meu amado, não espera você ser cortado pela raiz. Quando você descer a sepultura, você já vai ser cortado pela raiz,
E se não for frutos dignos de arrependimento que você produziu diante de Deus, será lançado como fardos no fogo. Como fardos amarrados serão lançados no fogo. Assim como alguém que pega uma palha, junta um fardo de palhas e amarra aquele fardo de palhas para ser lançado no fogo, assim serão lançados no fogo do tormento, os quais não têm produzido frutos dignos de arrependimento para Deus. Uma das coisas que não é fruto para Deus é o pecado. O pecado, ele não é fruto para Deus. A iniquidade, ela é fruto para o diabo. A idolatria é fruto para Satanás, não é para Deus. A imoralidade sexual, ela é fruto para o diabo, não é fruto para Deus. A bebedeira é fruto para o diabo, não é para Deus. No princípio Deus criou macho e fêmea e disse: o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, sua esposa, não ao seu esposo. O homem não se une ao seu esposo. Deus não reconhece como casamento, Deus não reconhece como amor, mas Deus reconhece como paixões infames. Por isso Jesus falou: o machado está posto à raiz das árvores. A árvore que não produzir fruto para Deus será cortada pela raiz, vai ser lançada no fogo. Por enquanto, meu irmão, essa palavra é um alerta. O dia que o Senhor vier, e Ele vai vir, e não está longe, vai ser dias tenebrosos, dias de trevas, densas trevas. A Bíblia fala lá em Sofonias capítulo 1, versículo 14, dia de trevas, dia de densas trevas. Não vai ser um dia tão alegre para aqueles que estão caminhando como inimigos de Deus. Vai ser o pior dia. O pior dia do homem que viveu a vida afastada diante de Deus vai ser quando Cristo vier. Sabe por quê? Porque primeiramente o seu nome não vai estar inscrito no livro da vida. Segundo, vai ser colocado à esquerda, e depois como palhas vão ser amarrados, pé e mão, lançados como fardos no fogo eterno. Só que nós precisamos entender que sobre a vinda de Cristo muitas coisas acontecem. Uma das coisas que nós precisamos ver aqui na palavra de Deus está escrito na primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo de número 3. Acontecimentos que precedem a volta de Cristo. Ou melhor, na segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, quando Cristo vier, antes da sua vinda, a terra vai estar manifestado com o espírito do anticristo. A vinda de Cristo, ela precede manifestações do anticristo. A vinda de Cristo, ela vem com muita perseguição. Para quem está falando que vão ser arrebatados antes da manifestação do anticristo, estão sendo enganados. O diabo os engana, assim como enganou Eva lá no jardim, a semente da corrupção. Veja que Jesus fala: de maneira alguma vos engane, ninguém vos engane. Lá em Mateus, no livro de Lucas também, Jesus fala: não se deixem ser enganados, muitos virão em meu nome, virão muitos em meu nome, em nome de Jesus Cristo. Muitos estão vindo em nome de Jesus, enganando uma grande massa de pessoas. Uma grande massa de pessoas está sendo enganado pelo espírito do falso profeta, pelo espírito do anticristo. E aqui a Bíblia fala em Tessalonicenses: ninguém vem enganar você de forma nenhuma, de nenhuma forma. Antes virá apostasia. A apostasia chegou, o abandono da fé. A apostasia está relacionado com o abandono da fé. Pessoas relaxadas diante de Deus, pessoas acomodadas diante de Deus, pessoas que estão vivendo uma vida no pecado, afundados, mergulhados, estão nadando de braçada no pecado, correndo a ladeira abaixo para a condenação eterna. Mas a Bíblia fala assim: virá apostasia.
E manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus e no templo de Deus, querendo parecer Deus. A vinda de Cristo, meu irmão, ela vem trazendo muito caos sobre aqueles que são fiéis a Cristo. Mas a vinda de Cristo, ela vem trazendo muitas melhorias, muitas promessas para aqueles que estão na mão do diabo. Para aqueles que estão com Cristo, vai ser dia de perseguição, fome vai bater na porta, vai vir guerras, rumores de guerras, como a Bíblia diz. Mas para quem está na mão do anticristo, para quem está escolhendo um governo, está se deixando ser levado pelos homens, pelo esse espírito do anticristo, vai ser dia de abastança, vai ser dia de prosperidade. Não para quem está com Cristo, mas para quem está do lado do governo, para quem está do lado do anticristo. Veja que a palavra de Deus fala, ele vai querer se assentar no trono de Deus, querendo parecer Deus. Nós sabemos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas o que nós vemos? Israel, de uma forma secreta, está tentando construir, está fazendo um projeto de um novo templo, de uma forma secreta, aonde eles também já dizem que o seu Messias, ou seja, o anticristo, que é o seu Messias, ele já está às portas. Veja que Israel não aceitou Cristo quando ele pisou na terra, mas o crucificou, o rejeitou. Mas eles dizem que o Messias está vindo, ou seja, ele vai se assentar querendo parecer Deus. Isso nos mostra que a vinda de Cristo está próxima e quão distante está o homem. O homem está distante de Deus. Porque se perguntar assim, meu irmão, quantas pessoas têm fé? Eu acredito que 80% ainda tem fé, ou pelo menos diz que tem fé. Mas eu digo a você uma coisa, meu irmão, uma coisa é você ter fé quando você está comendo, está bebendo, está comprando, está vendendo. E agora, quando você não tiver mais o poder de compra, de venda, tiver que ficar fugindo para os matos, vivendo como animais no meio de uma selva, como se fossem pessoas indigentes, para não negar Cristo, será que vai existir fé? É assim que vai ser provado a igreja, meu irmão. É assim que vai ser provado os verdadeiros adoradores. Ter fé, quando você está comendo e bebendo, é bom demais. Isso é uma fé muito superficial. Falar que crê em Deus enquanto está tudo bem, enquanto ainda as coisas estão tudo tranquilo, todo mundo fala de Deus e fala pelos seus próprios prazeres, para lucrar, falam de Deus em vão. Será que vai ter fé quando o mundo estiver diante de perseguição? Hoje o que nós vemos são crentes mornos e relaxados que estão apoiando tudo que é erro, estão se acovardando, estão fechando a sua boca por covardia, não defendem o verdadeiro evangelho, não se opõem contra o falso evangelho, ou seja, covardes, e nem chegou o tempo da perseguição, já estão negando o Cristo, já estão negando a eficácia do verdadeiro evangelho. Isso mostra uma coisa, amado, estes mesmos vão ser os que vão aceitar a marca da besta, vão ser os mesmos que por medo, para não ver os seus filhos sofrendo, para não passar fome, porque não aguenta passar por provas e lutas, vão negar o Cristo, vão negar a Jesus Cristo, aquele que os resgatou, aquele que outrora se fez carne e foi levado ao madeiro, para que todo aquele que tem a fé no Filho de Deus não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Veja em Apocalipse 13: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, e seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666.
Veja que não é a teoria da conspiração. O número 666 está aqui em Apocalipse 3, versículo 18. É a marca da besta. Agora o detalhe: grandes e pequenos, ricos e pobres, vão ser sujeitos, vão ser forçados a colocar uma marca na sua mão direita ou na testa. E os que não tiverem essa marca não vão comprar nem vender. Alguém certo dia chegou até mim e falou assim: você já está com a marca da besta. Aí eu pergunto: cadê a marca da besta? É o celular. Aí a minha resposta é a seguinte: você está comprando? Você está vendendo? Estou comendo? Estou bebendo? Então não é a marca da besta. A marca da besta, meu irmão, não vai ser algo colocado silenciosamente, mas por pressão, por medo e por tanta covardia, as pessoas vão negar a Cristo, pelo medo de passar necessidade, por medo de ver a sua família sofrendo, vão aceitar. Esses são cristãos falsos, que já estão relaxados, apostatados da fé. Esses que dizem que passar prova é não ter a mistura em sua casa, é ter as suas contas atrasadas. Esses são os que dizem que estão passando prova dessa forma, não vão suportar aquele dia. Por isso que Jesus ele fala em 1 Tessalonicenses 5, versículo 6: sejam sóbrios e vigilantes até a volta do Senhor Jesus. Somente suportarão o grande dia da aflição, meu irmão, aqueles que tiverem em Cristo Jesus. Você já parou para pensar como que vai ser, meu irmão, a volta de Cristo? Não é um dia tão alegre assim como muitos estão dizendo, não. Só vai ser dia de alegria para quem está com a firme certeza e a firme fé em Cristo Jesus. Não vai ser um dia de alegria para aqueles que estão vivendo de uma forma iníqua. Aqui a Bíblia fala que vai haver fome. Mateus 24, versículo 6. Haverá terremotos. Fome porque esse governo a qual nós vemos, ele está preparando a vinda do anticristo. Há uma guerra política, onde tudo conspira contra a vida de Cristo e para a preparação de um só governo. Se você não está percebendo, meu irmão, se você está desapercebido, se você está dormindo na fé, se desperta enquanto há tempo. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Lá na Arábia já fizeram um templo da primazia, um templo para unificação das religiões, onde se reúnem muçulmanos, satanistas, católicos, evangélicos, religiões adversas, todos reunidos no mesmo lugar para adorar vários deuses, ou seja, adoração a Deus pagão. A unificação de uma religião já está. O templo do anticristo já está sendo construído. A preparação para a marca da besta, uma só moeda, uma moeda única e mundial, já está aí. Os mesmos que crucificaram a Cristo, os políticos e os religiosos estão por trás de tudo isso, e o povo está defendendo este mesmo povo. Os políticos que falaram para a multidão o que querem que façamos com o Messias, o Filho de Deus, crucifica. E aí os religiosos disseram: crucifica-o, não queremos o rei dos judeus. Assim disseram os fariseus, os religiosos da época. Assim os religiosos dos tempos atuais também, com a política, com a religião, vão assentar junto com o anticristo, o falso profeta do Papa, os falsos profetas, pastores, sheiks, muçulmanos, todos os líderes, eles que vão trazer o anticristo. Tudo isso está se cumprindo na palavra de Deus. A igreja passará por uma grande tribulação, sim. Cristo virá durante a grande tribulação, segundo a palavra de Deus. E o diabo, ele quer que o homem viva acomodado, acreditando que ele não vai padecer, não vai sofrer. Porque afinal de contas, Jesus sofreu, eu não posso sofrer. Só os apóstolos que merecem sofrer, eu não posso sofrer. Porque você é o espelho, você é a imagem do Senhor, você é o ouro puro de Ofir. É isso que o diabo está trazendo ao engano do coração do homem.
Você não é o ouro precioso de Deus. Você não é o espelho de Deus. Você não é a pérola preciosa de Deus. Você vai ser provado como ouro no fogo para ser descoberto se serve ou não. Os verdadeiros se levantarão, mas os falsos serão reprovados. Assim como em Malaquias capítulo 4 diz, a palavra de Deus diz que Deus fará a diferença entre o que serve e o que não serve. O dia do Senhor está se aproximando. Por isso se prepara, esteja preparado, esteja atento. Andai atentos, sóbrios, vigilantes e não desapercebidos. Estai apercebidos e não desapercebidos. Porque Cristo ele virá. Ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem vai vir. Mas Jesus falou, assim como o relâmpago parte do Oriente e se aproxima do Ocidente, assim também será a volta do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento como nos dias de Noé. Assim também será a volta do Filho do Homem. Nos dias de Noé estavam desapercebidos, comendo e bebendo, dando-se casamento. Repete-se mais uma vez a mesma história. As pessoas estão desapercebidas. E como nos dias de Noé foram pegos de surpresa, serão pegos de surpresa com guerras, rumores de guerras. E Cristo aparecerá nas nuvens do céu, juntamente de milhares de seus anjos, e vai arrebatar os seus escolhidos. Uma só igreja, não é universal, do Macedo é dele, a do Papa Francisco é dele, a do Malafaia é dele. Jesus vai vir buscar não a igreja do Malafaia, nem do de Macedo, mas a igreja é dele, porque só há uma igreja verdadeira, e é a igreja de Cristo, os verdadeiros adoradores. Trata-se de pessoas, e não de uma instituição. Por isso, meu irmão, que você possa ser o templo e a morada de Deus, que você possa ter comunhão com Cristo, para que você faça parte da mesa do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. No dia da grande tribulação, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aleluia, mano. Aí a outra dura quanto tempo? Aí dura quanto tempo essa aí? As duas estão viciadas. Ele ganhou a pertinho. Será no futuro teu lar, meu amigo, se tu tens a escolha, viva longe com a cidade. Pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tô procurando a paz neste mundo, e prazeres que passam e vão. Mas já te mostro